Agora na Rádio Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Fé, um programa promovido pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E a proposta do nosso programa aqui é debater os temas da fé e os temas contemporâneos, à luz da teologia, e discutir algumas questões que são importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Então, eu quero apresentar aqui o professor que está comigo hoje, é o professor Antônio Lúcio. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor Márcio. Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso primeiro programa Papo de Fé. Muito bem, hoje a gente vai trabalhar um tema que é muito necessário, muito importante, sobretudo no nosso cenário brasileiro contemporâneo, que é o tema da profecia, né? Afinal de contas, o que é profecia? Quem são os profetas? E será que a profecia tem algo a nos dizer hoje? Essa que a gente vai tentar debater aqui ao longo do programa. Então eu começo uma pergunta para você, Lúcio. Afinal de contas, o que é a profecia? Pois é, assim, de uma forma bem prática e de uma forma geral, né, a gente pode perceber, através mesmo do texto bíblico, com algum exemplo, que daqui a pouco eu estarei lendo, que a profecia, esse movimento profético, ele não é um movimento exclusivo do povo de Deus, do povo de Israel, né? A profecia, ela é um movimento muito comum no Antigo Oriente. Nessa percepção teológica, é possível até mesmo que Israel tenha se inspirado em algumas práticas proféticas, né? A profecia, ela em Israel acaba tendo o seu momento de evolução, né? Ela vai evoluindo ao longo da história, no sentido que é possível perceber esta evolução e o povo sempre buscando sentido, respostas para as suas crises e situações de vida, né? Um texto interessante já que abre essa questão no livro de Gênesis, logo então no primeiro livro da Bíblia, no Pentateuco, a gente encontra lá em Gênesis 44 a questão que envolve José e os seus parentes, né, sua parentela e seus irmãos, e tem uma passagem, uma narrativa em Gênesis 44, que tem como título A Taça de José na Saca de Benjamim. Né? Diz assim o texto: Depois José disse a seu intendente: Enche de mantimento as sacas desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca. Minha taça, a de prata, tu a porás na boca da saca do mais novo, junto com o dinheiro de seu mantimento. E assim ele fez. Quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam longe, quando José disse a seu intendente: Levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Não é o que serve ao meu senhor para beber e também para ler os presságios? Procedestes mal no que fizestes. Então, por muitas vezes, a gente acaba fazendo uma leitura corrida do texto bíblico, Márcio, e a gente não fica muito atento a essas situações, né? Então, o texto de Gênesis 44 já nos dá um indício, e aí há até mesmo um certo estranhamento, quer dizer, que José acaba participando de algumas questões, se envolvendo nessa questão profética dentro da cultura, segundo ao que parece o texto, no Egito, né? Então José tinha uma taça de prata, e parece que José fazia algumas adivinhações ou alguns presságios, o que não era nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de problema a partir da cultura que ele mesmo frequentava dentro do Egito. Quer dizer, então esse movimento profético, na verdade, ele não é algo restrito ao ambiente de Israel, ele acontece em outros espaços geográficos e culturais. E aí, então, quando a gente fala de profecia, aí sim, profecia bíblica, profecia vinculada ao cânon do Antigo Testamento, aí nós estamos, então, forçosamente restringindo o assunto, né? E à luz disso, assim, me parece que a gente também pode afirmar umas questões sobre a própria profecia. Ela, no ambiente bíblico, está sempre vinculada a um chão histórico, né? A um chão existencial, a uma realidade de contexto econômico, político, religioso. Como é que você vê isso? Bem, perfeito. É bem claro nisso no texto que acabamos de ler, né? José é um homem que está sob o domínio, né? Está
com um cargo de grande importância dentro de uma cultura, como você disse muito bem, em meio a um chão de vida histórico-cultural, né? Então, José acaba se adaptando a esse contexto. Ao longo da história de Israel, isso vai ser muito claro, né? De acordo com o momento histórico, de acordo com o que acontece, de acordo com os eventos, com as dificuldades que vão surgindo ao longo dessa história desse povo, o movimento profético ele vai ter novas características, ele vai ter uma nova imagem, ele vai ter uma nova forma, né? A gente percebe isso bem em relação ao próprio Samuel, que é o último juiz, que ele também é o último profeta, ele também é chamado de vidente nos primeiros capítulos que o livro leva o seu nome, de 1 Samuel, então ele é chamado de profeta e também de vidente. Não à toa, quando Saul perde as jumentas do seu pai e é indicado a procurá-lo, portanto, a procurar Samuel, para que ele possa indicar, né, em que lugar essas jumentas estão. Nesse sentido, do texto bíblico afirma que Samuel ele é classificado, rotulado como um vidente, ou seja, inclusive o texto bíblico pede até às pessoas que orientam, no caso a Saul e a pessoa, o seu servo, que tenham em mãos algum dinheiro, né? Parece então que era uma prática comum nesse momento histórico de Israel, com Samuel sendo este último juiz e vidente e também profeta, que se levasse algum tipo de trocado, algum tipo de dinheiro, algum valor para que... Subsídio profético. Exatamente, para que ele pudesse indicar aonde estariam as jumentas do pai de Saul, né? Agora é interessante você mencionar essa relação de Samuel com o futuro primeiro rei de Israel, porque a relação da profecia com a monarquia nunca foi uma relação muito tranquila na história de Israel, né? Sempre foi muito tenso. Se a gente faz um retrospecto histórico da profecia, vai perceber, por exemplo, que há, num primeiro momento, uma proximidade física, mas um distanciamento crítico, né? Por exemplo, a história de Natã e Davi, né? Como um profeta se levanta contra o próprio rei, estando na corte. E aos poucos esse distanciamento vai crescendo, e aí você tem realmente a profecia como um movimento de periferia mesmo, né? Quase que de subversão a um determinado tipo de governo, especialmente quando esse governo pratica injustiças, né? Exato. Quando a gente menciona essa coroação de Saul, esse Saul que será o primeiro rei de Israel, né? Então, Samuel também serve para esse momento de transição. Então, de vidente, parece que ele vai ter uma atuação mais profética, né? Ele vai começar a ter uma atitude com características muito mais proféticas, com um certo tipo de profecia, e não será mais aquele vidente, né? Então, na monarquia, a figura profética, como você bem disse, Márcio, o profeta aparece como aquele que vai a partir, né, de Deus, ele sendo a boca de Deus, irá corrigir, né? É o que ele faz constantemente, até mesmo com Saul. No próprio episódio em que Saul acaba perdendo o trono por uma série de questões que ele vai fazer e que não agrada a Deus, Samuel, portanto, está ao lado dele para corrigir. O profeta, então, nesse momento, a partir da monarquia, ele é uma espécie de vigia. Você citou bem a questão de Davi e de Natã, né? Lembrando que Natã era um profeta que vivia dentro da corte, e aí o profeta não tem aquela possibilidade de não falar, eu não vou dizer, eu não vou comentar isso porque eu estou vivendo aqui no palácio, eu vivo junto ao rei, eu tenho aqui todas as mordomias, não, de forma nenhuma. Se é verdadeiro profeta de Deus, se é profeta de Israel, ele fala assim como Natã, que falou na cara, né? Fala na cara de Davi que ele pecou, que ele cometeu um grave pecado, e lá atrás também Samuel faz a mesma coisa com Saul. Interessante isso. E sobre o próprio profeta, né, a pessoa do profeta? Porque a gente acaba caindo no senso comum de pensar a profecia como quase exclusivamente como predição de futuro, né? Como se o profeta fosse aquele que pudesse prever o que iria acontecer e anunciasse isso com muitos anos de antecedência. Mas me parece que, embora existam predições nas profecias, né, de propostas do futuro, me parece que não é o marco principal.
né? Nem essa profecia vinculada ao futuro e nem também o próprio anúncio do Messias, né? Porque se a gente pega profecias vinculadas ao Messias no Antigo Testamento, elas são em menor número do que, por exemplo, profecias contra Moabe, que é uma região que nem existe mais. Então, se a gente pudesse chamar o profeta, ou classificar o profeta, como você definiria o profeta? Olha, nós temos assim 3 imagens que a gente pode ter, né? Dentre as diversas, algumas que a gente pode destacar sobre essas questões que você mesmo mencionou, né? A primeira seria a ideia do adivinho, né? Seria então o profeta, que é um homem que prediz o futuro, como você citou aí, ou como a gente chegou a mencionar a figura de Samuel. Embora existam então essas predições na fala profética, ela então, como você disse bem, ela não é o marco principal, e isso vai mudar bem em Israel, né? Vai ter um certo tipo de abandono com essa coisa de predizer, né, de adivinhar o futuro. Então, assim, essa característica de adivinho, ela aparece, mas depois ela vai ficando para trás. A segunda característica que a gente pode pensar seria no profeta anunciador do Messias, né, que seria uma evolução dessa imagem anterior, que é essa imagem que a gente dizia do adivinho. Tudo que o profeta faz ou diz anuncia Cristo. Entretanto, também uma imagem limitada, ok? Muito daquilo que os profetas dizem está muito mais relacionado à sua própria história. Isso quer dizer que o profeta, num jargão então bem popular, conhecido do brasileiro, né? O profeta sofre com aquilo que ele anuncia. O profeta sofre com a palavra. Porque segundo o que a gente entende desse movimento profético em Israel, não é a palavra dele, né? Ele é a boca de Deus, né? Parece até dar para fazer uma piada com um programa de humor, né? O profeta só abre a boca quando ele tem certeza de que foi o próprio Senhor que ordenou que ele fizesse a sua fala. E nessa ordenação e nessa profecia, ele acaba sofrendo as consequências. Um caso claro disso é o próprio Elias, né? Que prediz daquela forma que ocorreria uma grande seca, e a seca acontece, e ao longo daquela narrativa do ciclo de vida de Elias, nós veremos que ele também vai sofrer por conta daquilo que ele disse. Ele também sofrerá as consequências da seca. Então, assim, o profeta não é uma figura, não é um sujeito histórico que está longe, né? Ele tem uma vida muito boa, de regalias. A profecia, aquilo que ele diz por parte de Deus, ele não terá consequências na vida dele. Tem consequências diretas. Então, ele vive diretamente tudo aquilo que ele anuncia por parte de Deus. E como última parte dessa questão da imagem do profeta, a gente tem o profeta como um reformador social, né? A gente dizia, então, a respeito disso, de Elias, né? Aquela questão toda contra Acabe, que foi um mau rei no norte de Israel. A gente tem o exemplo de Amós, mas não é só essa questão, né? É uma verdade, o profeta por muitas vezes aparece como reformador social, mas não é só isso, né? Ele sempre tem os seus olhos voltados, a sua vida voltada para a questão do transcendente, né? Então é como se fosse uma ligação dessas duas coisas, né? A vida na terra está ligada a esta vida no sagrado, né? Como se tivéssemos um poste sagrado em que essas coisas estariam totalmente interligadas. É a questão social, mas também voltada para o transcendente, para a questão da adoração, a espiritualidade com Deus. Entendi. Quer dizer, parece que o profeta é aquele personagem que é atravessado tanto pela experiência de Deus, né, do sagrado, como também pela experiência do mundo, né? Perfeito. E esse encontro de experiências dói dentro dele de tal maneira que ele tem que falar. E aí acaba denunciando injustiças e crises e atitudes desumanas. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha agora no primeiro bloco e você vai ouvir uma música que trabalha o tema de justiça. Então preste atenção na letra e a gente volta daqui a pouquinho. Enquanto a violência Você está ouvindo Papo de Fé. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa
e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais e tudo isso. Papo de Fé. Apresentação: Professor Márcio Simão. Papo de Fé. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso agora segundo bloco do programa Papo de Fé, trabalhando aqui o tema com o professor Antônio Lúcio, o tema da profecia bíblica e do profeta. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que há entre o profeta e o culto, né? Porque a gente vê no texto bíblico muitas críticas dos profetas sobre o culto praticado em Jerusalém, sobre o templo de Jerusalém. E só para citar um exemplo, eu vou ler aqui para vocês o texto de Amós, capítulo 5, versículo 21 em diante, que diz o seguinte: diz o Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias. Ainda que me ofereçais sacrifícios juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E essa palavra de Deus é uma palavra muito severa, destinada ao culto praticado em Jerusalém. Como é que a gente pode lidar com isso, Lúcio? Porque, assim, me parece que há uma denúncia muito forte dos profetas sobre o culto, mas um culto que, a princípio, era ordenado pelo próprio Deus. Então, o que aconteceu no meio do caminho que denuncia, que faz com que essa crítica de Deus apareça aí? Sabe, Márcio, às vezes quando eu leio esse texto, ou quando eu leio todo o livro de Amós, mas eu acho que nesse aspecto dessa passagem que você leu, me lembra um pouco quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, fazia uma exortação, né, fazia um alerta, porque ele dizia lá que muitos viriam
num grande dia, para colocar muitas coisas aos seus pés, né? Ou para, de forma verbal, dizer muitas coisas que fizeram. É claro que o texto deixa claro que fizeram muitas coisas no nome dele, né? Senhor, nós curamos a muitos no teu nome. Senhor, expulsamos demônios dos enfermos no teu nome. E aí Jesus acaba dizendo, apartai-vos de mim. Muito interessante, quer dizer, coisas boas feitas, claro, no nome de Jesus, e que essas questões deveriam trazer algum benefício para aquela gente, e o Senhor pede que elas se afastem. Me lembra um pouco, fazendo essa contextualização, né? Ou essa intertextualização, percebendo o contexto de Antigo e Novo Testamento, e aí que chegamos à conclusão que o coração daquela gente é um coração que não está voltado para esse culto saudável, né? Um coração que não está voltado para praticar o bem. Esse pessoal está sempre querendo alguma coisa em troca. É sempre um culto, é sempre uma oferenda e tentando pegar de Deus ou fazer com Deus uma série de barganhas, né? Então, Amós condena isso no 8º século, né? Antes de Cristo, e o nosso próprio Senhor parece que faz uma relação com isso, condenando a tais práticas, ou seja, o coração daquela gente não está envolvido nesse verdadeiro culto, nesse culto que agrada ao Senhor. Interessante, porque parece que em Israel você tem uma prática religiosa sendo sustentada por 2 princípios, né? Primeiro que o ser humano, né, o adorador, o cultuador, ele procura o caminho para Deus e pensa que esse caminho passa pelo culto necessariamente. E aí isso leva a um segundo princípio, né? Quanto mais culto, mais sacrifício se oferece a Deus, mais Deus vai abençoar. E quando você falou de Jesus, a gente vai falar dele ainda hoje, nesse programa, porque me parece que, de fato, em Jerusalém, o templo e o sacrifício se tornou um bom negócio, né? Uma coisa muito lucrativa para certa parte dos sacerdotes e das elites religiosas. E me parece também que, de alguma maneira, isso acabava considerando o culto como um valor absoluto. Mas os profetas vão denunciando essa ideia, dizendo o seguinte, não, tem coisas mais importantes que o culto, tem coisas mais importantes que o sacrifício. E aí, Mili, você falou do Sermão do Monte, e me lembrou de novo Jesus lá, dizendo, olha, quando você for oferecer teu sacrifício no templo, que era o caminho lá em Jerusalém para, de alguma maneira, voltar-se para Deus, se você lá se lembrar que teu irmão tem algo contra você, não oferte, vai se reconciliar primeiro. Quer dizer, há toda uma construção de que Deus dá importância a outras coisas que nem sempre são aquelas que nós damos, não é isso? E aí, assim, que coisas seriam essas, né? Na lógica do Antigo Testamento, o que Deus chama atenção como culto verdadeiro a Ele? Essa questão da prática da adoração, né, no culto, né, como a gente já disse, né, de um coração sincero, né, mas aí entramos também naquele aspecto que não é o aspecto totalitário da profecia, mas é um aspecto que o próprio livro do Deuteronômio, que é também chamado de livro da segunda lei, né, que vai falar a respeito de pobres, de viúvas, de estrangeiros, né? De todo cuidado. A gente tem lá no Deuteronômio 26, aquilo que é chamado por muitos de credo deuteronômico, em que vai falar sobre todas essas questões, né? Então, não é somente o cultuar, não é somente no sentido da espiritualidade exclusiva na questão da adoração. Essa espiritualidade também tem que ser desenvolvida através de alguns atos, de algumas questões sociais. É o que o Deuteronômio vai deixar isso bem claro, né? O culto, ele pode ser uma questão que em Israel ela é central, mas é a partir dele, né? A partir dessa centralidade de Jerusalém, em que essas outras coisas devem ser realizadas, construídas, né? Então, parte da adoração a Deus, né? E é isso que Amós e tantos outros profetas vão bater nessa tecla, né? De forma muito ácida, como você disse, Márcio, o que Oséias também fará, e aí tem uma responsabilidade muito grande da liderança, tem uma responsabilidade muito grande dos sacerdotes,
sacerdotes. Quando a gente percebe aquela fala de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento, que a gente fica repetindo isso sem perceber o contexto, na verdade, todo aquele capítulo, se eu não me engano, 4 de Oséias, está fazendo uma dura crítica aos sacerdotes. O povo tem a sua parcela de culpa, mas se o povo não conhece, se o povo desconhece, no caso de Israel, a lei, o peso da culpabilidade é muito maior dos seus líderes, dos seus sacerdotes. Então, assim, um culto torto, né, um culto não agradável a Deus no Antigo Testamento, tem um peso também na mão dos sacerdotes, tem um peso na mão dos líderes, daqueles que seriam responsáveis por conduzir esse povo na boa palavra. Então, a profecia ela vai um pouco além daquilo que a gente percebe. É um culto, mas também que deve se transformar em prática aos pobres, a órfãos, a viúvas, a todos aqueles que são esses oprimidos e que necessitam tanto de outras questões para dar continuidade à sua vida. Olha, você falando me lembrou uma outra passagem, agora do profeta Isaías, quando ele diz lá para a liderança religiosa do seu tempo e também política, diz o seguinte: ouvir a palavra do Senhor, governadores de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. E ele está se dirigindo aqui a judeus, né? Então, assim, chamar judeu de povo de Sodoma e Gomorra é um xingamento sem tamanho. E aí, se a gente continua lendo o texto, a pergunta que Deus faz a partir do profeta denuncia exatamente essa superficialidade do culto, né? Deus pergunta: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais, não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros. Quando vocês comparecem perante mim, quem requereu de vocês apenas isso, né? Pisar os meus átrios? Então, me parece que é uma fala muito dura, justamente para chamar a atenção a uma separação entre a liturgia que acontece no templo e o serviço que acontece na vida, né? A vida cotidiana. Exatamente, né, Márcio? A partir do que você leu, que a gente conhece também aí o profeta Isaías, né? Israel acabou deformando esse culto, né? Esse culto virou um culto estranho, né? Virou uma adoração estranha. Aos poucos, ao longo da sua história, as questões tão fundamentais foram deixadas de lado, como a gente falou um pouco agora a respeito do próprio Deuteronômio, das próprias críticas de Amós, né? O povo, e aí pegando Oséias por causa da sua liderança, acaba saindo daquilo que foi estipulado, né? Aquilo que foi estipulado por Deus. Por isso que a presença profética ela é tão importante nos dias de ontem como nos dias de hoje, como foi nos dias de Jesus, que falaremos daqui a pouco, né? De tentar trazer à tona a conscientização novamente de que esse culto está sendo um culto estranho, um culto sombrio, né? Quase que a gente pode praticamente afirmar, então, que pode ser que Deus não esteja realmente nesse culto, né? Nessas formas, nessas expressões cultuais. Então, Deus abomina porque está precisando de um complemento, e no caso de Amós, e no caso do Deuteronômio, no caso do próprio Oséias, de tantos outros profetas, esse complemento é muito mais dessa questão, que não é a principal, mas essa questão da reforma social, ela é sempre observada, ela é sempre clara nesses escritos do Antigo Testamento. Quer dizer, faz parte, né? Eu acho que a gente sofre um pouquinho com uma espécie de dualismo que a gente vai praticando na nossa vida de fé ao dividir a liturgia do culto, a espiritualidade do culto, com as necessidades cotidianas das pessoas que nos cercam, né? Quando, na verdade, o texto bíblico me parece que aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele integra essas duas realidades, essas duas dimensões. Porque, na lógica dos profetas, a vida é uma só, vivida integralmente diante de Deus. Então, o culto que você vai lá oferecer sacrifício a Deus, na verdade, ele só tem sentido se ele consegue reproduzir no dia a dia a presença desse Deus que se cultua, né? Seria mais ou menos essa lógica. Eu me lembro de outra passagem, a gente já está indo para o Novo Testamento antes do terceiro bloco, mas vale a pena lembrar que é a parábola do bom samaritano, né? No qual você tem lá um homem caído na rua, ferido, machucado, e você tem um sacerdote e um levita que vinham de Jerusalém, possivelmente acabaram de fazer cultos a Deus, uma liturgia talvez de pregação sobre o amor de Deus e tudo mais, mas que são incapazes de fazer com que essa liturgia do templo se transforme em prática no cotidiano, né? Exatamente. E será que isso não nos coloca a fazermos tantas perguntas para a nossa situação, do nosso contexto social, né? Do nosso próprio Brasil, pela situação toda
toda que nós passamos, né? Esse grande número, aumento da violência, da corrupção e de tantas carências nas áreas principais da vida, será que isso também não é válido para nós? Ou seja, será que a profecia do Antigo, a própria profecia de Jesus que estaremos falando daqui a pouco, será que ela não tem nenhum tipo de reflexão para os nossos dias? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar também, né? A gente precisa sempre fazer uma releitura dessas narrativas para o nosso tempo, né? Então, parece que o momento atual pelo qual passamos em nosso país, carecemos, então, dentro da sociedade brasileira, de verdadeiros profetas, né? De profetas que sejam realmente a boca de Deus e de sacerdotes e líderes que queiram realmente colocar o povo, né? Ensinar ao povo que é também sua responsabilidade a ler, a estudar mais, a interpretar de forma correta a própria palavra de Deus. Eu me lembro de outro texto agora mudando um pouco de assunto, mas permanecendo no tema, né? Que é a relação de práticas litúrgicas ou práticas tidas espirituais com o resto da vida, né? Então, por exemplo, uma prática que é muito usual na igreja, e que também era no mundo judaico, é a prática do jejum. Né? E aí você tem toda uma compreensão sobre isso, né? E lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, Deus fala ao povo da seguinte forma: olha, vocês estão de uma maneira reclamando porque vocês jejuam e parece que Deus não está atento a esse jejum. E aí diz lá, o Senhor diz assim, segundo Isaías, né? Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Isso é jejum e dia aceitável ao Senhor? Quer dizer, ele está, na verdade, criticando uma prática de jejum que era muito usual, que inclusive Jesus também vai criticar sobre a religiosidade farisaica no seu tempo, mas uma prática de mostrar-se, né, em jejum. E aí, logo de seguir, segundo Isaías, eu estou lendo aqui o capítulo 58, Isaías 7, 6 e 7, Deus vai dizer o seguinte, a partir do profeta: o jejum que eu escolhi é este, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes liberto os oprimidos e despedaces todo o jugo. E também é esse, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desamparados, e que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne. E aí, fazendo isso, segundo o texto, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Então, me parece que a gente precisa resgatar isso na nossa espiritualidade, né? Que é um dado da profecia bíblica do Antigo Testamento. O interessante é que esse texto belíssimo de Isaías 58, né, é praticamente uma releitura daquilo que nós falamos a respeito do Deuteronômio 26, né, do credo deuteronômico. Então, a partir de uma narrativa tão antiga como é a narrativa do Deuteronômio, né, vão se fazendo outras releituras e elas se adequam belíssimamente a essa questão da profecia. Tanto no Antigo, então, quanto no Novo em Jesus, né, Márcio? A gente observa essa condenação de Jesus, de novo, com aquela questão de que a imagem é que vai me trazer algum tipo de benefício, né? Deus vai me recompensar por isso, né? E Jesus vai proceder da mesma forma que Isaías, condenando um certo tipo de jejum, né? Uma característica lá que ficou deformada dentro de jejum. Não que Jesus condene o jejum, de forma alguma. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está condenando a uma prática farisaica que era muito comum no tempo em que ele vivia naquela Palestina, né? Aquele jejum em que, para variar, as pessoas queriam mais era aparecer, elas queriam algum certo tipo de, penso eu, de status, queriam que todos soubessem que ela estava jejuando. E Jesus é muito interessante que nessa passagem, né, Márcio, ele sempre, não só na prática do jejum, mas também da oferta e de tantas outras práticas que aí, no caso, já práticas cristãs, ele vai primando bem mais pelo anonimato, né? Não é isso? Uhum. Me parece que esse é o caminho mesmo da própria espiritualidade profética, né? Daquela perspectiva profética de servir a Deus e servir a Deus no próximo. E fugir de qualquer aparência religiosa superficial. Eu me lembro mais uma vez aqui de Amós, quando ele diz assim, olha, busquem a casa de Israel, né? Busquem a Deus e vivereis. Mas não busquem a Betel, não venham a Gilgal,
nem perceba. E são todos locais de culto. Então é como se ele, de alguma maneira, estivesse dizendo o seguinte: olha, busque a Deus, mas não busque na igreja, porque lá onde ele não está. E aí, sobre isso, né, o José Luiz Sigre, numa obra que já é clássica, Profetismo em Israel, aliás, vale aqui a indicação, ele diz assim: esses versículos nos demonstram que o equívoco do homem quando tenta procurar a Deus nos santuários. Porque o homem pensa que o espaço sagrado é o único lugar em que pode encontrar a Deus, e Amós diz claramente que não é lá. É preciso interessar-se por Deus, procurá-lo, mas lá onde ele está, não em ermidas longínquas, mas no meio do próximo. Essa questão também é fundamental, a questão do culto que a gente está tratando, dessa centralidade em Jerusalém, porque a condenação é muito clara, porque esses locais, que eram até mesmo considerados locais oficiais, ou local oficial, se nós imaginarmos o Templo de Jerusalém, porque já não mais tinham uma conduta adequada conforme a lei determinava, né? Então, se torna um lugar estranho porque se corrompeu. Muito bem. A gente vai dar aqui mais uma pausa e mais uma música para que você possa ouvir a letra e pensar a respeito. E daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fé. A gente não precisa ser milionário, a gente só quer um justo salário. A gente tem que levar fé no trabalho aqui. A gente não precisa criar quizumba, a gente quer sinceridade profunda. Alguém vai ter que pôr moral nessa casa aqui. Se deu muito feijão, falta no prato. Se deu muita batata, cadê o ensopado? Queremos a fatia de um bolo que a gente fez. É só distribuir a coisa direito e repartir o lucro também com um sujeito que quase se suicida no fim do mês. É hora de se procurar a saída. Todo esse egoísmo acaba com a vida. Quem dera que a gente ouvisse o que Cristo diz. O que Cristo diz. É hora de se procurar o que... Papo de Fé. Apresentação: Professor Márcio Simão. Papo de Fé. Ok, voltamos aqui ao terceiro bloco do nosso programa Papo de Fé, abordando o tema da profecia. E a gente aqui no último bloco estava falando já da relação existente entre o Antigo e o Novo Testamento sobre esse tema, né, Lúcio? E então eu vou passar aqui a bola para você falar um pouquinho e a gente vai fazer um bate-papo sobre esse tema agora. Pois é, então nesse terceiro bloco a gente vai tratar um pouco, né, a respeito dessas questões de profecia, igreja, sociedade, né, profetas de ontem e hoje, e agora a gente vai aproximar o papo para o nosso Senhor, né, a gente vai falar um pouco dessas questões, dessa profecia, desse papel profético, desse desenvolvimento profético em Jesus de Nazaré. Mas antes de chegar nele, né, Márcio, nós precisamos falar um pouco de João Batista, né, como que a gente pode entender melhor esse papel da profecia dentro do Novo Testamento a partir dessas figuras, Márcio? Porque no Antigo Testamento, esse movimento profético ele é muito mais nítido, né? Talvez muito mais visível, né? Nos próprios livros, né? Dos chamados grandes profetas, não porque eles sejam assim em intelectualidade, em uso por parte de Deus, por parte de Yahvé, como maiores que os outros, né? Eles são chamados de grandes e pequenos simplesmente por causa do tamanho dos seus livros. Então, dentro do Antigo Testamento, a gente tem um bloco inteiro com muitos livros, com diversos personagens proféticos. Como é que isso se dá, né, Márcio, dentro do Novo Testamento, a partir de João Batista, depois de Jesus e depois com Jesus? Na verdade, isso é uma questão interessante, porque em Israel,
existe uma expectativa muito grande pela vinda do profeta, que seria uma tradição vinculada a um texto lá de Moisés, quando ele disse, olha, Deus vai levantar no meio de vocês um novo líder, um novo profeta, e a ele vocês devem ouvi-lo. Então há durante muito tempo uma expectativa por essa vinda. E aí quando a gente chega mais ou menos no finalzinho do período profético do Antigo Testamento, onde já há aquele chamado grande silêncio, né? Aquele momento em que aparentemente a profecia perde espaço, e perde espaço porque a Torá já está escrita, né? O Pentateuco, que é o próprio Antigo Testamento, já está em formação, então não é necessário tão assim buscar a presença de Deus, a direção de Deus, porque já está escrito na lei. Então ela vai perdendo espaço, mas essa expectativa continua presente. Tanto é que quando João Batista aparece no cenário da Palestina, e João Batista ele é o símbolo do profeta do Antigo Testamento, porque ele, assim, lendo a descrição dele, você imediatamente lembra dos profetas como Elias e etc. E é isso que, por causa disso, que ele ficará escandalizado mais à frente, porque ele anuncia Jesus, mas Jesus se desvia de alguma forma daquilo que ele ia fazer, Márcio? Porque a questão é a seguinte, ele chega no cenário da Palestina, e aí os religiosos do seu tempo, né, vão lá procurá-lo, porque, afinal de contas, ele está propondo uma alternativa religiosa ao templo, né? Ele chama as pessoas para atravessarem o Jordão, serem batizadas e retornar à cidade como uma espécie de novidade de vida, digamos assim, né? E aí os religiosos, os fariseus, vão até lá e perguntam, olha, você é o profeta? Né? E esse artigo O é importante porque ele está justamente demonstrando essa expectativa. Você é o profeta que a gente esperava? E João tem que dizer, não sou. Então, de alguma maneira, ele causa esse impacto. E ele causa impacto não só pela sua pessoa, mas pela sua pregação, porque a pregação de João Batista é extremamente dura, né? A frase mais clássica dele, além dos chamamentos lá de raça de víboras para baixo, o machado está posto à raiz das árvores, ou seja, não tem salvação, o juízo de Deus está chegando. E ele prega isso, ele vai adaptar uma concepção de juízo, por um lado, tirando a possibilidade das pessoas fugirem desse juízo de Deus, especialmente os religiosos, porque ele vai dizer assim, olha, não dá para escapar da ira de Deus, né, de tal maneira de que está às portas. Agora, por outro lado, ele vai também destruir aquela enganosa esperança que os judeus tinham de que eles seriam julgados com menos rigor só porque eles eram descendentes de Abraão. Né? Porque a esse povo, João Batista vai dizer, o que adianta vocês são descendentes de Abraão? Até das pedras Deus pode fazer nascer descendentes de Abraão. Então não tem nenhum tipo de regalia, né? Digamos assim. E nessa perspectiva que ele tanto se parece, né? Ele parece que encarna esses profetas do Antigo Testamento, como você disse, com a sua profecia tão ácida. Então, quando ele anuncia o Salvador, quando ele anuncia o Messias, que vai se concretizar naquele momento do encontro dele com o próprio Jesus, lá no Jordão, no batismo, então, na concepção de João, é Jesus que vai trazer todo este juízo, e mais, isso tem muito a ver com aquela palavra que ele vai dizer que aquele que vem após mim tem a questão do batismo com o Espírito Santo, mas também o batismo com fogo. Há uma diferença nessas duas palavras aí, né? Uma coisa é esse fogo e outra coisa é esse Espírito Santo. É isso mesmo? A lógica de Jesus também é uma lógica de mudança, né? Quando Jesus chega, a grande mensagem de Jesus é o reino de Deus. É o que move a vida de Jesus, é o que move a sua persistência no caminho que Deus traçou para ele, é o que move a sua pregação, o seu jeito de agir, de curar pessoas, é o reino de Deus. Mas esse reino de Deus, diferentemente da lógica de João Batista, não é um reino centrado no juízo divino. Porque para João Batista, Deus é um juiz que vem para, de alguma maneira, instaurar o seu juízo sobre a terra. Para Jesus, Deus é papai acolhedor. Então, há uma mudança muito grande. A mudança é tanta que o próprio João Batista entra em crise. Porque quando ele se escandaliza. Ele se escandaliza, porque quando ele está preso, né, ele ouve falar do que Jesus está fazendo, e Jesus, na verdade, está atendendo a pessoas que são pessoas da periferia, pessoas que não tinham vínculo com a tradição religiosa. Gente pecadora. Jesus está sendo acompanhado por essas pessoas, né? Aliás, ele é chamado de
amigo de pecadores, é um título dado a Jesus. E aí quando João Batista ouve isso, ele está preso, porque anunciou o Messias, aliás, está preso, ouve falar desse Jesus fazendo essas coisas, ele fica na dúvida e manda perguntar, os seus discípulos perguntarem, vem cá, é o senhor mesmo que tinha que vir ou tem que esperar outro? Porque parece que eu anunciei um prato e serviram outro. E o interessante, né, Márcio, nessa passagem, que assim, eu sou apaixonado por essa passagem, porque Jesus não responde de imediato aos dois servos que... João, aos discípulos de João, porque João também tinha discípulos, né? Então ele está preso e fica lá escandalizado. João está com uma pulga atrás da orelha, como nós costumamos falar, e pede para que os seus discípulos vão até Jesus. És tu aquele que haveria de vir ou nós esperamos outro? E o texto é belíssimo, que diz que naquele mesmo instante Jesus realiza diversas curas, Jesus realiza diversas benfeitorias, e é só depois de realizar essas coisas que ele vai se dirigir aos discípulos de João, e aí ele vai comunicar, vai lá, agora sim, vai dizer a João tudo aquilo que vocês acabaram de ver e ouvir. E tem uma parte final interessante, né, Márcio, que ele vai dizer, e bem-aventurado ou bendito todo aquele que não se escandalizar em mim. Porque Jesus, na verdade, a sua prática profética, porque Jesus é um profeta, ponto final. Não só um profeta, mas na lógica do Novo Testamento, o profeta. É o profeta que deveria vir, né? Tanto é assim que quando a gente vê, por exemplo, o relato da transfiguração no monte, no qual Jesus aparece glorificado, e aí lá aparecem Moisés e Elias presentes no monte, quer dizer, o símbolo da lei e o símbolo da profecia presentes. Quando a voz que vem do alto diz, olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo, os discípulos, quando olham, não veem ninguém a não ser Jesus. Ou seja, é a maneira do Novo Testamento dizer que em Jesus a profecia encontra plenitude, assim como a lei de Moisés. Então Jesus é um profeta, e é o profeta. E a gente tem que ler a sua mensagem, a sua vida, a partir dessas perspectivas. Ou seja, se ele é um profeta, as mesmas denúncias que os profetas faziam no Antigo Testamento contra uma religiosidade vazia, superficial, contra um templo que, na verdade, tornou-se um centro mercadológico, muito mais do que uma casa de oração, essas críticas também estão presentes em Jesus de Nazaré. O ato dele ao entrar no templo e fazer aquela purificação no ato dos gentios é um ato simbólico profético. Ele não termina com o culto acontecendo, porque o templo é gigantesco, né? Jesus não consegue acabar com tudo, mas é um ato simbólico e claramente crítico do que está acontecendo. Jesus fala, olha, essa casa aqui deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E covil é o lugar onde os ladrões se escondem depois de terem roubado, né? Ou seja, aquele templo religioso, na lógica de Jesus, perdeu a sua razão de ser, perdeu a sua função. E essa crítica é uma crítica claramente profética. Parece que, olhando para Jesus de Nazaré, nós temos uma proposta que está em controvérsia com a religião institucionalizada. Então, Jesus olha para o templo e diz, olha, não vai restar pedra sobre pedra nesse lugar. As críticas que ele faz ao templo são muito duras. E por que ele faz isso? Porque, de alguma maneira, a história de Israel demonstra isso, a prática de culto que permaneceu presente durante a época de Jesus tornou-se um valor em si mesmo, não tornou-se um caminho para se aproximar de Deus e do próximo, mas tornou-se um valor em si mesmo. Você tinha, por exemplo, pacotes de perdão sendo oferecidos, sendo vendidos para as pessoas, né? Então você tem toda uma perspectiva então cultural. Já tínhamos indulgência antes mesmo de Lutero? Esse negócio é velho? Isso é antigo, mais antigo que o mundo, né? Então você tem uma proposta cultural que se divorcia do que ela nasceu para ser, né? Então, dá um exemplo básico aqui, que aliás é um exemplo que muitas vezes é mal interpretado, pelo menos na minha perspectiva, na minha leitura, que é o texto lá da viúva pobre, Lucas 21. Diz lá o texto que Jesus está diante do templo de Jerusalém, e aí está vendo todos ofertarem, né, as suas ofertas lá, e chega uma viúva pobre, que é quase um pleonasmo, porque as viúvas em Israel geralmente eram pobres, e ela dá as suas últimas 2 moedas. E o texto não fala o que acontece com ela.
Eu sei de pregações e também até de músicas infantis que dizem, né, que, olha, ela foi abençoada, ela ganhou muita coisa depois, mas isso não está no texto. O texto diz que ela deu todo o seu sustento. E aí tem um ponto importante, porque, segundo o Deuteronômio, a prática cultural de Jerusalém deveria sustentar viúvas. Exato. A presença de uma viúva pobre diante do templo significa vergonha. que ele falhou na sua missão. Então, por isso que Jesus olha para esse templo e diz, não vai restar pedra sobre pedra desse lugar, porque ele perdeu o seu foco. Eu acho que isso é um risco muito grande que a gente pode correr na nossa espiritualidade hoje enquanto igreja. É perder a razão da nossa existência. Né? Ou seja, nos tornarmos centrados em nós mesmos, de tal maneira que o culto gira em torno de si. Isso é um problema. A gente percebe isso, então, retornando um pouco lá no Antigo Testamento, que aquela destruição do Templo de Jerusalém, lá por volta de 586 a.C., né, a destruição do templo e da cidade nas mãos dos babilônios, né, pelas mãos dos babilônios, temos essa plena e clara percepção, né? Espiritualizando a narrativa, a passagem, tudo foi destruído, tudo veio abaixo, porque já não servia para nada, como você colocou tão bem, né? Um templo que não abençoa, um templo que não faz, não se volta para as questões, como a gente está dizendo, tanto culticas como questões da prática da vida, né? Então, assim, esse templo merece ser destruído. Isso não acontece nos tempos de Jesus, mas Jesus parece que já vai assim de uma forma, quem sabe, assim, por uma metáfora, para dizer que aquele templo também, do seu tempo, está arruinado. É verdade. Essa é uma chave de leitura importante para a gente ler o ministério de Jesus e a sua pregação. A gente vai dar mais uma pausa agora e mais uma música para que você possa ouvir. E preste atenção na letra dessa música, daqui a pouco a gente volta. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta o hino e traz divisão. Habita de fato no coração. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. E não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa,
Fé. Apresentação: Professor Márcio Simão. Papo de Fé. Olá, seja bem-vindo ao nosso último bloco, o quarto bloco do nosso programa Papo de Fé. Hoje abordando o tema da profecia, profetas de ontem e de hoje. E aqui eu sou o professor Márcio e aqui conversando comigo o professor Antônio Lúcio. Diga aí, Lúcio. Então, nesse último bloco do nosso programa, do nosso programa Papo de Fé, nós já falamos um pouco a respeito no bloco anterior, a respeito da figura de João Batista, que ele era muito parecido com... Ele tinha um certo tipo da imagem, do status dos profetas do Antigo Testamento. Falamos um pouco de Jesus, mas, Márcio, como que a gente pode interpretar hoje melhor esse culto, essa adoração no Novo Testamento a partir de Jesus, mas também qual é o papel profético da igreja para o contexto atual, Então essas duas questões eu acho que são interessantes para a gente abordar, como que Jesus realiza na sua própria vida, com seus atos, com seus gestos, com suas palavras, o que é para Jesus essa verdadeira adoração ao Pai. E para o nosso contexto atual, terminando então neste último bloco do nosso programa, qual é esse papel da igreja diante da sociedade e também para a adoração com o nosso Deus. Quer dizer, temas que cabem em 5 programas desses, Pois é. Mas olha, na verdade, assim, é possível você encontrar algumas pistas no Novo Testamento para perceber como é que Jesus pensa a questão do culto, Então, por exemplo, antes de tudo, na lógica de Jesus não há espaços sagrados para adorar a Deus. O encontro que ele tem com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, quando a mulher fala para ele, olha, vocês adoram em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, porque durante a história de Israel, Jerusalém tornou-se o monopólio do acesso a Deus, do acesso ao sagrado. Vocês adoram em Jerusalém, mas nós adoramos em Gerizim, que é um outro monte também abençoado por Moisés, lá no Deuteronômio. E aí ela pergunta para Jesus qual é o lugar certo para adorar. Essa rixa entre judeus e samaritanos era muito antiga, então ela quer saber qual é o espaço correto para adorar. E Jesus simplesmente desconversa, ele diz, olha, não é nem lá nem aqui. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, parece que na lógica de Jesus, o único espaço aceitável para o culto é a própria vida. Não são espaços sagrados ou geográficos. Então, no contexto do Novo Testamento, na verdade, segundo o próprio apóstolo Paulo vai falar posteriormente, os cristãos têm em si o Espírito de Deus, eles são morada do Espírito Santo. Então, na verdade, nós não vamos a uma igreja como se lá Deus habitasse e nós fôssemos adorá-lo. Mas nós, quando nos reunimos em algum lugar, nós somos igreja. E essa perspectiva abre um espaço de atuação muito mais amplo para a nossa espiritualidade, para a nossa prática de fé, para a nossa teologia, para a nossa abertura ao mundo. Porque onde nós estivermos, aí nós seremos santuário, templo de Deus. Isso é uma coisa muito importante para ser levada a sério. Então, pode-se dizer que Jesus inaugura um novo momento de culto a Deus, Márcio? É isso? Sim, certamente. Claro, num certo sentido, ele resgata o que já havia sido proposto antes. No Antigo Testamento você tem essas perspectivas também presentes. Mas ele inaugura, num outro sentido, apresentando uma imagem de Deus muito diferente da imagem que os religiosos judeus antigos tinham, e também do tempo de Jesus. Então, para a lógica de Jesus de Nazaré, Deus não é um juiz togado que está pronto a acusar o ser humano, mas é um Deus acolhedor. Então, na presença desse Deus acolhedor, há alegria, e isso sustenta o culto, mas Jesus vai além, porque o culto para Jesus ele não termina no encontro com Deus. Ele, obviamente, tem o seu ponto de partida e o seu fundamento no encontro com Deus, mas o encontro com Deus gera o encontro com o outro. Aliás, quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele fala com toda clareza, Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, ou seja, amar a Deus com tudo que você é e ao próximo como a si mesmo. Então, é um mandamento, na verdade, que está embebido nessa prática de amor, que ama a Deus e porque ama a Deus e é amado por Deus, ama também os outros.
Então é uma prática de culto que se espalha na vida, né, digamos assim, que mostra esse amor de Deus na vida. Toda vez que para Jesus, na lógica do culto, acontece, há também a reconciliação. Né? Por isso que ele, como a gente já citou aqui no bloco anterior, olha, se você for ofertar o teu sacrifício no templo e lá se lembrar que teu irmão tem algo contra você, não ofereça. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois você volta. Porque para Jesus é mais importante a reconciliação com o próximo do que o sacrifício feito no templo. Interessante também essas questões. Nós acabamos de ouvir uma música belíssima, né? Que em certo momento da letra vai questionando essas questões, né? Como que de uma mesma fonte, né? Como de uma igreja que se diz cristã, ela pode também dar água amarga, né? Enquanto que a sua origem deveria ser somente uma fonte de água doce, né? E quando percebemos ao longo da história do cristianismo, parece que a igreja, né, neste movimento, teve muitos altos e baixos e parece que ficou, né, Márcio, se afastou bem desse conhecimento da palavra, né, desse conhecimento da vida de Jesus nos evangelhos. Qual seria, então, uma boa resposta para a gente tentar, então, resgatar? Você acha até que é necessário um resgate desse culto no contexto brasileiro, nos dias atuais? Como é que você vê esse panorama a respeito da profecia, dessa questão da adoração e dessa igreja que deveria somente ser uma fonte de água doce, né? E não de água amarga? O que a gente pode resgatar dos próprios evangelhos, dos próprios atos e gestos do Senhor? Olha, eu acho que a palavra do Apocalipse continua válida, né? O chamado que o Apocalipse faz às igrejas é sempre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse chamado do Espírito de Deus às igrejas, né, a nós enquanto igreja, é sempre o chamado ao arrependimento, é sempre o chamado à conversão, é sempre o chamado a construir em nós o caráter de Jesus a cada vez mais forte, né? Acho que esse é o chamado e que, de fato, a gente, enquanto igreja, tem perdido. Obviamente, aqui eu não quero generalizar, né? Sempre existem ministérios sérios, gente boa de Deus, pregando o reino de Deus, mas se a gente olha o cenário da igreja evangélica brasileira, é um cenário que a gente vê com muita tristeza. Assim, o que é feito em nome de Jesus, em nome de Deus, hoje me parece que profetas do Antigo Testamento seriam perseguidos pelas igrejas. Uma pregação como a de Amós não encontraria sucesso nos nossos templos, nos nossos púlpitos. Uma pregação como Isaías também não. Então, me parece que a gente precisaria resgatar assim, essa vocação profética, porque a igreja ela tem uma vocação profética. Ela tem a vocação de profecia. E a profecia é a combinação do anúncio e da denúncia. Anuncia-se o reino de Deus, que é um reino, como diz o apóstolo Paulo, de justiça, de paz e de alegria. E com isso, denuncia-se um anti-reino de injustiça, de caos, de guerra, de ódio. Então, toda vez que a igreja se levanta na história para ser profeta, ela é chamada a anunciar o reino e, ao anunciar o reino, estabelecer esse reino na nossa existência. Acho que essa vocação a gente tem perdido. Ok, então. Muito bem, eu quero agradecer a presença do professor Lúcio aqui com a gente e dizer que nós teremos aqui em outros programas com outros temas. Eu quero também dizer o seguinte, nós temos um e-mail e eu quero compartilhar esse e-mail com você para que você mande para a gente as suas dúvidas, as suas questões, temas para debate. O e-mail é papodefeteológico, tudo junto, sem acento, papodefeteológico@gmail.com. Então mande seu e-mail e a gente vai conversar mais a respeito, tá bom? Agora fique com mais uma música que trata, na verdade, de oração, que é um elemento central na vida de um profeta. Um abraço, pessoal. Até lá. Até lá. Quando sinto minha alma se desintegrar na multidão, tanta gente e eu sozinho
sozinho, volto ao início, à oração. Quando tudo faz barulho, mas nada me fala o coração. Busco a paz no teu refúgio, volto ao silêncio, à oração. Oração viva aqui dentro, oração pulso a pulsação, oração pão alimento, sentido significação. Oração viva aqui dentro, oração pulso a pulsação, oração pão alimento, sentido significação. O sono, o medo de ser continuar, mesmo a pior angústia vai se resolver se eu orar. Quando o vento da incerteza sopra forte em minha direção, teu abraço traz alívio. Sei que é resposta de oração. Oração, Jesus presente, bem aqui do lado a me amar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Oração, Jesus presente, bem aqui do lado a me amar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Papo de Fé. Apresentação: Professor Márcio Simão.